Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato a palavra ao deputado Nereu Moura para relatar o item 1 da pauta, projeto de lei 165, mensagem 33, mensagem do Poder Executivo que altera a redação do artigo 2º da Lei 16.271, que autorizou o Poder a doar o imóvel ao município de Chopinzinho. A palavra está com Vossa Excelência, Senhor deputado. presidente, trata-se de um projeto muito importante para o município de Chopinzinho, uma vez que o Poder Executivo está mudando uma mensagem que já tinha encaminhado para esta casa para fazer a doação de um imóvel que já era de propriedade do município. Portanto, o parecer é pela legalidade e pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 2 da pauta, projeto de lei 166, um regime de urgência, mensagem número 37 do Poder Executivo. O relator é o deputado Ademar Traiano. O deputado Alexandre Cury fará o relato. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 166/2013, autor Poder Executivo, mensagem 037 de 2013, aprova crédito especial alterando o vigente orçamento geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, AGEPAR, conforme especifica. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo tem como objetivo aprovar a abertura de crédito especial no valor de R$ 4.912.650 ao vigente orçamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná. O projeto cumpre com todos os requisitos constitucionais, em especial o artigo 134 da Constituição Estadual, o qual estabelece que leis sobre os créditos nacionais devem ser de autoria do Poder Executivo e analisados pela Assembleia Legislativa. Também são respeitadas as leis infraconstitucionais, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista estar expresso que os recursos em análise são decorrentes de excesso de arrecadação provenientes da fonte 250 diretamente arrecadados. Então, nós opinamos pela aprovação do presente projeto de lei, senhor presidente, por estarem presentes todos os requisitos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 3 da pauta, também em regime de urgência, projeto de lei 164, de autoria do Poder Executivo, o relator é o deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto trata, de autoria do Poder Executivo, trata da doação de um imóvel ao município de Marechal Cândido Rondon. Esse imóvel será doado ao município para a instalação de um Centro de Referência Especial e Assistência Social e um CREAS, um Centro de Referência Especial da Assistência Social. Nosso parecer é favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Pastor Praxic relata o item 4, projeto de lei 172, de autoria do Poder Executivo. O projeto autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de São João do Triunfo. Na mesma linha de entendimento dos parlamentares que me antecederam, o nosso parecer é pela aprovação do mesmo, em virtude da constitucionalidade e legalidade do projeto, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Escanavaca relata o item 5 da pauta, projeto de lei 173. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 173/2013
Autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Tomazina. A doação é constitucional, por isso estamos pela aprovação, senhor presidente. Aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 6 da pauta, uma emenda de plenário de autoria do Poder Executivo, relator, deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto número 62/2013 do Poder Executivo altera dispositivos na Lei 11.580 de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS. Senhor presidente, se parecer, faça um parecer conforme emenda substitutiva no artigo 137, parágrafo 2º e 141, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, e a emenda substitutiva do projeto, um substitutivo geral de plenário, que altera a redação do artigo 2º do substitutivo geral de plenário apresentado ao projeto de lei número 62/2013. Nosso parecer é favorável, apenas até por economia de tempo, poderia fazer a leitura de todo o substitutivo. Acho que não há necessidade, mas nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente, com a subemenda de plenário. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Pastor Praxic relata o item 7, uma emenda de plenário do projeto de lei 71, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a transformar o Hospital Regional Wallace Tadeu de Melo e Silva em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e transferi-lo para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. O parecer à emenda de plenário, senhores deputados, apresentada pelos deputados Péricles e Plauto na forma de subemenda. Os deputados Péricles e Plauto apresentaram emenda de plenário no dia 6 de maio de 2013. Tal emenda regimentalmente veio à CCJ para análise de sua constitucionalidade. A emenda diz o seguinte: artigo 3º, parágrafo único, no caso de contratação de novos servidores, terão prioridade de nomeação os profissionais já aprovados no concurso sob edital 115/2009, realizado pelo COPS-UEL, ressalvando o disposto da resolução 2.873 da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, SEAP, conforme preceitua o edital da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, no número 115/2009, e o subitem 1.7 do item 1 diz que o prazo da validade do cadastro de reserva esgotar-se-á em 2 anos, posterior à data deste edital. A mesma Secretaria emitiu resolução prorrogando por mais 2 anos o prazo de validade do concurso público. Bom, eu entendo, senhores deputados, que até por uma questão de cautela ou excesso de zelo é que foi produzido essa emenda, ou a subemenda de plenário. Nosso parecer é favorável na forma dessa subemenda. Em discussão? Só uma pergunta. Pelo que eu entendi, apenas esclarece que vai valer enquanto vigia o concurso, no prazo de validade, só isso. Claro, nós entendemos que não seria necessário, mas eu acho que tudo que esclarece melhor, não deixa dúvidas, é favorável, então eu vou votar favorável. É porque a emenda do deputado Péricles e o deputado Plauto ressaltava o detalhe da prioridade aos que participaram desse concurso. A emenda aqui, ou subemenda que nós produzimos, apenas incluiu o disposto, a menção, né, da resolução 2873 da Secretaria de Estado de Administração. Só isso. Deputado Praxic, apenas vou votar favorável ao seu parecer, a emenda, mas para deixar claro, porque está sendo vinculado na imprensa que há uma alteração do nome do hospital. O hospital é Hospital Wallace Tadeu de Melo e Silva, Regional dos Campos Gerais. Não há nenhuma mudança. Então, ontem foi vinculado na imprensa, acho que hoje pela manhã eu ouvi alguma rádio comentando, não há uma única alteração no nome do hospital.
Até porque há um impedimento legal. Exatamente. Que proíbe esse tipo de mudança, né? Uma vez o homenageado, né, já ter dado o nome para esse Inclusive, hospital. eu achava importante, senhor presidente, Pois não? a Comissão de Constituição e Justiça colocasse na pauta Hospital Regional Universitário dos Campos Gerais, o Wallace Tadeu, para que não pare dúvida, porque começa a haver um trabalho até subliminar, assim, não coloca mais o nome Vossa do Excelência pai, tem razão, né? deputado Pérez, porque um jornalista que lê autoriza o Poder Executivo a transformar o Hospital Regional Wallace Tadeu de Melo Silva em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, entende de que não é mais Hospital Wallace Tadeu de Melo Silva e passou a ser Hospital Regional dos Campos Gerais. Então, até uma sugestão para que o presidente, para que se coloque Hospital Regional Wallace Tadeu de Melo Silva dos Campos Gerais. Vamos esclarecer aqui, botar é ordem na original, o projeto original que era assim, entendi. Seria totalmente absurda a possibilidade de se mudar o nome do hospital. Mas seria também errado, errôneo da nossa parte, mudarmos a súmula de como vem do Palácio. O projeto original é esse. Autoriza o poder, a súmula diz isso, autoriza o Poder Executivo a transformar o Hospital Regional Wallace Tadeu de Melo e Silva em Hospital Universitário Regional de Campos Gerais. Dá margem realmente para uma má interpretação, mas aqui entre nós é totalmente ilegal e não se altera o nome do hospital em hipótese alguma. Apenas para deixar claro que o Hospital Regional dos Campos Gerais chama-se Wallace Tadeu de Melo Silva. Eu acho que isso é importante que lá em Ponta Grossa fique muito bem claro isso. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 8 da pauta, emenda de plenário, projeto de lei 839, de autoria do deputado Pastor Praxic. O relator, o deputado Nereu Moura. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, essa matéria, esse projeto de lei 839, de autoria do eminente pastor Edson Praxic, grande parlamentar desta casa, ele tem uma emenda modificativa de autoria do deputado Bernardo Ribas Carli, feita a 4 mãos com o deputado Edson Praxic, apenas está corrigindo algumas questões que estavam colocadas no projeto original. Por isso, o parecer continua sendo favorável para que essa matéria tramite nesta casa. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item número 9 da pauta é um projeto de lei 561 que recebeu o parecer favorável na sessão passada e foi concedido vista ao deputado Elton Welter. Trata-se de um projeto de autoria do deputado Rasca Rodrigues e o deputado Elton Welter tem a palavra. Senhor presidente, o projeto do deputado Rasca Rodrigues, ele é coroado dos méritos, todos os méritos, e levantei aqui que havia um projeto que já tinha tramitado para esta Casa de Leis e chequei isso na diretoria legislativa e, de fato, a minha lembrança, minha memória não falhou. De fato, teve iniciativa desta Casa pelo deputado Hermas Brandão, Estica, e por minha autoria. E esse projeto, que tem o mesmo objeto, ele originou a lei número 14.701, de 25 de maio de 2005, e trata da mesma disciplina, inclusive com muito mais rigor que a intenção do autor. E também está regulamentada essa lei pelo decreto 53/64, de 13 de 9 de 2005.
e, nesse sentido, dei parecer contrário ao projeto, haja vista que já há matéria que disciplina com abrangência ainda maior acerca do tema. Aí pediria o voto contrário ao projeto, se for do entendimento, por haver... Posso ler o parecer que está embasado, fundamentado, com base nessa lei que está em vigor, está na diretoria legislativa, tem os projetos de lei que tramitaram por aqui, e que virou lei, e que também surgiu esse decreto que regulamentou essa lei, que tem abrangência maior que a intenção do próprio autor. Então, o autor está contemplado na sua iniciativa por essa legislação que já está em vigor. Até porque, né, senhor presidente? Deputado Escanavaca. Até porque tramita também, deputado Elton, nesta casa, um projeto de lei do Poder Executivo, do qual o líder do governo ontem pediu regime de urgência em um projeto de lei do Executivo que trata também, em partes, contemplando também esse projeto do deputado Rasca Rodrigues, que ontem foi aprovado no plenário, o regime de urgência desse projeto em relação às distribuidoras de combustíveis. Eu coloco em discussão, eu encerro a discussão e passo à votação, em que pese tenha como presidente que lembrar a vossas excelências que se já existe um projeto que contempla todos os quesitos levantados pelo projeto firmado pelo deputado Rasca Rodrigues, eu quero crer que nós deveríamos acompanhar o parecer, ou o voto em separado, ou a lembrança permanente do deputado Elton Welter. Mas eu coloco em votação. Os deputados que aprovam o voto em separado do deputado Elton Welter permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item número 10 é um projeto de lei 203. O relator é o deputado Pastor Pakzik. 203. Cria a Delegacia do Turismo no Estado do Paraná e dá outras providências. A autoria da Comissão de Turismo, subscrita pelos deputados Antônio Anibele Neto, Hermas Brandão Júnior, Adelino Ribeiro, Bernardo Carli, Caíto Quintana, Pedro Lupion e professor Lemos. Após retorno das diligências à Secretaria de Estado de Turismo e Secretaria de Segurança Pública, observou-se no quesito mérito que a SETU foi favorável, já que tange a constitucionalidade, que é o objeto a ser analisado nessa comissão. A Secretaria de Segurança apresentou parecer contrário. Então, ambas secretarias retornaram com um pedido de diligências. A Secretaria de Turismo foi favorável, mas analisou apenas o mérito, e no quesito constitucionalidade, a Secretaria de Segurança diz que é inconstitucional. Argui em suma que tal proposta é de grande relevância social e, mesmo que fosse vencido o quesito constitucionalidade, não dispensaria estudos prévios minuciosos a respeito de deslocamento de pessoal e outras funções, equipamento em número suficiente e recursos para o seu atendimento, espaço físico para a instalação da delegacia, para que a mesma não se transforme em estrutura inoperante, que apenas viria a contribuir para o descrédito dos órgãos públicos e desembolso inefetivo de recursos públicos. Assim, após estudo dos autos e com fulcro nos artigos 66 e 87 da Constituição do Estado, entendemos que há vício de iniciativa por adentrar em competência privativa do Poder Executivo, razão pela qual a nossa sugestão é pela inconstitucionalidade, portanto, pela não aprovação do mesmo. E cabe aqui ainda em tempo dizer, senhor presidente, senhores deputados, que já existem duas delegacias vinculadas a delegacias existentes, uma em Curitiba e outra em Foz do Iguaçu, que são especializadas em turismo, apenas para deixar registrado. Continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado Pedro Lupion. Apenas como membro
da Comissão de Turismo e um dos deputados que assina a proposição, obviamente nós sabemos da necessidade que há, né, da criação de uma delegacia de turismo, até inclusive hoje já no 1º distrito de Polícia Civil aqui na capital funciona um departamento, uma diretoria, uma estrutura para atender o turista. Agora, a intenção, inclusive do deputado Anibele, que foi quem encabeçou essa proposição lá na Comissão de Turismo, a intenção nossa era, obviamente, ter uma tentativa para que isso se tornasse realidade, não só em Curitiba, mas em Foz do Iguaçu e nos demais municípios turísticos aí do estado, para que houvesse realmente, como já existe em outros estados, e funciona muito bem em Salvador, por exemplo, no Rio de Janeiro, as delegacias de turista, inclusive com policiais praticamente poliglotas, que falam diversas línguas e atendem com qualidade os turistas, era uma tentativa da comissão. Entendo eu, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que obviamente é inconstitucional, não podemos fazer isso, mas fica o compromisso da Comissão de Turismo que faremos uma indicação ao Governo do Estado para que isso se torne realidade. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item número 11, projeto de lei 88, o relator não se encontra presente, é um projeto de autoria de diversos senhores deputados, dispõe sobre o número máximo de alunos nas salas de aula. O relator não se encontra presente, eu consulto assessor. Não. Fica adiado para a próxima sessão. Deputado Tercílio Turini relata o item 12 da pauta, projeto de lei número 84, de autoria do deputado Neile Prevot. Senhor presidente, senhores deputados, o deputado Neile Prevot, nesse projeto, ele tenta limitar o tempo para o agendamento e realização de procedimentos cirúrgicos e exames diagnósticos e laboratoriais no Sistema Único de Saúde do Estado do Paraná. Esse projeto ele retornou de diligência, tem aqui a manifestação da Secretaria Estadual de Saúde, que se manifesta contra, com um argumento dizendo de toda a dificuldade para fazer esses agendamentos e dizendo que isso também teria um acréscimo de gasto muito grande. Nós sabemos que a realidade é essa que o deputado Ney coloca, que hoje existe uma demanda excessiva, que para se marcar uma consulta especializada, às vezes um exame ou um procedimento cirúrgico demora realmente meses, em alguns casos até anos. O que ele propõe seria o ideal, mas a própria secretaria diz o seguinte, que hoje seria inviável, teria que contratar novos serviços, teria que ter um acréscimo de gasto adicional. Então, na nossa avaliação, o projeto é inconstitucional, optamos pela não aprovação. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer do relator. O item número 13 da pauta é o projeto de lei número 17, de autoria do deputado Ribas Carli. Esse projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion, com uma emenda, e foi concedido vista aos deputados Fernando Escanavaca e Nereu Moura. Eu consulto os deputados Escanavaca e Nereu Moura se teriam um voto em separado, ou algum comentário a ser feito. Senhor presidente, não tem. Vossa Excelência tem a palavra. No plenário, poderemos fazer a emenda no plenário. Continua em discussão. Encerrada a discussão, eu coloco em votação o parecer do relator, deputado Pedro Lupion, que é favorável. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 14, a pedido do autor, foi retirado da pauta. O item número 15,
O relator é o deputado Fernando Escanavaca. Senhor presidente. Pois não. O autor tinha pedido a retirada de pauta e depois, com entendimento com a Secretaria de Saúde e os diretores da Secretaria de Saúde, reapresentou um reajuste neste projeto, do qual estou apresentando uma emenda substitutiva geral ao projeto de lei 76 de 2013, em relação a esse projeto do autor Gilberto Martim. Vossa Excelência tem a palavra. Então, eu gostaria de relatar, de acordo com o que determina o artigo 137 do Regimento Interno desta Casa, fica alterado o artigo 1º do projeto de lei 76 de 2013, passado a contar com a seguinte redação. A toda gestante no território paraense deve ter garantido o acesso e a atenção à saúde no pré-natal, parto e puerpério na rede materna infantil do SUS. O atendimento de pré-natal no SUS deverá ser realizado nas unidades de atenção primária à saúde, das unidades de saúde da família, nos ambulatórios especializados de maternidades, hospitais, consórcios ou outros equipamentos de saúde, conforme certificação de risco realizada à atenção primária. Toda restante atendida no pré-natal da rede SUS deve obrigatoriamente ser vinculada a um hospital para a realização do parto conforme estratificação de risco. Artigo 3º. Os serviços de saúde de média e de alta complexidade, hospitais gerais e maternidades credenciados ou contratualizados para a realização do parto no SUS devem garantir a vinculação do parto para as gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde, em concordância com os fluxos de vinculação e estratificação de risco da rede materna infantil. Parágrafo único. Os hospitais e maternidades contratualizados para a realização de parto de gestantes atendidas no SUS devem estar enquadrados na tipologia do risco habitual ou risco intermediário ou alto risco, definida pela área técnica da Secretaria de Estado da Saúde, pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. A retaguarda dos hospitais e maternidades de risco habitual ou risco intermediário deverá ser garantida pelos serviços de saúde de alto risco, da abrangência territorial definida e pactuada nas comissões intergestores bipartidas regionais. A Secretaria de Estado da Saúde, em 90 dias a partir da publicação desta lei, por meio de resolução, regulamentará os critérios que atendam ao objetivo da presente lei, visando a universalidade e a integridade do atendimento às gestantes. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 14 de maio de 2013. Esse aí era o substitutivo da emenda que apresentei ao projeto do deputado Gilberto Martins, senhor presidente. Continua em discussão. Peço vistas. Concedido o pedido de vista ao deputado Pastor Praxic. Senhor presidente, Pois não. mas nada impeça que o autor possa defender o projeto. Eu ia pedir a palavra, Não, mas... eu não vi que Vossa Excelência tinha Não, pedido. eu não havia, eu só tinha... Mas ligado Vossa Excelência aqui. pode Posso usar da manifestar, palavra. presidente. Muito obrigado. Senhor Não, presidente, eu quero... senhor presidente, só... Já tem pedido de... Não, ele pediu vista... É que o pastor Edson não sabia que já havia sido pedido vista pelo deputado Caíto Quintana. Uhum. Portanto, não cabe mais o pedido de vista do Consulto Vossa Excelência Não, se posso ser o deixa eu pedido de vista explicar. do parecer dele. O deputado Fernando Escanavaca apresentou um substitutivo e ele pode pedir vista ao substitutivo do deputado Escanavaca. Ele pode. Ele mudou o parecer do deputado Escanavaca num acordo que fez, mas eu concedo a palavra ao deputado autor do projeto para que ele possa esclarecer, dependendo, talvez até do esclarecimento de Vossa Excelência, o deputado Pastor Praxic retire o pedido de vista, o que Tá bom. não seria nada de anormal. Tá ok, muito obrigado, presidente. Pastor Praxic, pastor Escanavaca e deputado Escanavaca e companheiros. Primeiro, que o objetivo principal da lei, desse projeto de lei, é que a gente garanta
na forma da lei e não na forma de programas de governo, porque os programas de governo, eles muitas vezes são limitados àquele período de governo. E na medida que você tem a mudança de governo, você pode ter mudança das regras de funcionamento de qualquer programa que está instituído. Então, o objetivo é que a gente garanta, na forma da lei, que uma gestante que se matricule para fazer o pré-natal num posto de saúde de qualquer um dos 399 municípios do Paraná, ao ela entrar nessa unidade básica de saúde para começar a fazer o seu pré-natal, na unidade básica ou em qualquer outra unidade de pré-natal que a gente tenha no nosso estado, automaticamente ela já possa saber em que maternidade que ela vai realizar o seu parto. Porque a realidade do sistema de saúde hoje, mesmo com a implementação de um programa tão importante como é o Programa Mãe Paranaense, que tem um dos seus objetivos também enfrentar esse problema, dentre os vários objetivos que o programa se propõe, mas a realidade ainda em muitos municípios de pequeno porte, municípios que não têm maternidade própria ou que não têm estrutura hospitalar nos limites do município, a realidade é que a grande maioria das gestantes conseguem efetivamente fazer o seu pré-natal. Hoje, o programa de pré-natal é um programa que está institucionalizado, na maioria das vezes com a realização de 6, 7 consultas de pré-natal ao longo da gestação. Mas a realidade também é que muitas delas, no momento em que elas entram em trabalho de parto, elas são atendidas muitas vezes, na maioria das vezes, a maioria absoluta das vezes, pela própria estrutura da prefeitura, uma ambulância da prefeitura, um carro da prefeitura que vai atendê-las, mas elas não sabem em que maternidade que elas vão ganhar o seu bebê. E aí esse serviço de atendimento, de transporte da gestante é que vai procurar ou vai definir na hora do atendimento em que maternidade, qual hospital que está disponível ou que tem possibilidade de atendê-las, onde vai ter mais facilidade de atendimento naquele momento em que está ocorrendo o parto. E isso é uma situação que não é muito aceitável, né? A gente imaginar uma gestante que, com todas as incertezas do momento do parto, ainda ser acrescido a isso mais uma incerteza que é o seu local de atendimento. Então, o objetivo da lei é o objetivo de garantir esse fluxo de atendimento, que ele é hoje indicado e está sendo corroborado por um programa de governo, mas minha intenção, pelo menos meu objetivo com o projeto de lei é garantir que isso, independente dos programas, independente dos governos, fique estabelecido por uma legislação estadual. Então, a primeira observação é essa. As modificações que foram feitas, foram modificações em que nós discutimos tecnicamente com a Secretaria Estadual de Saúde, com a equipe técnica da Secretaria, por designação do secretário. Nós fizemos algumas adequações ao texto inicial e que deram mais viabilidade para o projeto e que aproximaram mais o texto do projeto ao texto do programa, o que ajuda a consolidar o programa. E havia alguns artigos em que a gente estabelecia alguns parâmetros para cálculo de programação dos serviços, em que a Secretaria entendia que isso poderia ter impacto financeiro. E isso, na verdade, não era o mais importante do projeto. O mais importante do projeto era garantir esse fluxo. E aí eu explico, presidente, que nesse período de entendimento, nós conversamos com a PGE, com o secretário César Silvestre e com a Procuradoria-Geral, para que eles também avaliassem do ponto de vista jurídico. Nós voltamos a conversar com a Secretaria e com a assessoria jurídica da Secretaria Estadual, para que a gente pudesse não deixar nenhuma aresta em relação a isso, e foi a partir disso que combinamos, de comum acordo com o deputado Fernando Escanavaca, de ser apresentado esse substitutivo geral, em que nesse substitutivo, digamos, foi retirado todas as possibilidades de dúvidas em relação à constitucionalidade do projeto. E por isso que nós estamos reapresentando, e eu, obviamente, peço o apoio dos nobres deputados para que a gente possa aprovar. Eu acho que é um projeto que ele vai beneficiar muitas mães e futuras mamães que ainda têm dificuldade para ter a garantia da maternidade. Eu não tenho dúvida que no plenário Vossa Excelência terá condições, inclusive, de defender o projeto de sua autoria, que tem, conforme Vossa Excelência afirma, que o beneplácito do substitutivo feito pelo deputado Escanavaca. Eu consulto ao deputado Praxic, permanece com a vista? Eu abro mão das vistas, mas eu pediria, por gentileza, se encaminhasse uma cópia. Do substitutivo? Exatamente.
Perfeitamente. Será encaminhada uma cópia do substitutivo ao deputado Praxic. Continua em discussão o projeto, ou substitutivo, perdão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator deputado Escanavaca, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do deputado Escanavaca. O item 16º da pauta é o projeto de resolução número 8. O relator foi o deputado Pedro Lupion, que deu parecer favorável, e foi concedido o pedido de vista ao deputado Nereu Moura. Vossa Excelência, deputado, tem a palavra. Senhor presidente, eu já eliminei as minhas dúvidas em relação à matéria, porque quando o deputado Pedro Lupion fez o seu relato, eu havia entendido de que a matéria seria mais abrangente, mas ela é restrita apenas à questão das faltas dos deputados. E está sendo colocado no nosso regimento aquilo que já tem um acordo de lideranças na casa, razão pela qual eu acompanho o voto do eminente relator. Continua em discussão, com a palavra o deputado Elton Welter. O que está tratando essa emenda, esse projeto, é sobre o desconto no subsídio dos parlamentares sobre a questão da falta da sessão. Então, o deputado que não estiver presente e na última votação levará a falta. E isso é uma medida importante, é o que está dito aqui. O que está dito, o que está na lei? Para efeito do pagamento de subsídios, a presença do deputado nas sessões a que se refere o artigo anterior será apurada pelo painel eletrônico, conforme o registro verificado entre o último orador do expediente e o último item da ordem do dia. Pela ordem, presidente. Mas está certo, então não é o último. Deputado Elton, Vossa Excelência... Só para concluir. A palavra continua com o deputado Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os requerimentos de justificativa é descontado 1/30 se estiver ausente. O parágrafo 2º diz isso. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os requerimentos de justificativa de ausência deverão ser... Está tudo certo. Eu estou recomendando o voto favorável. Essa é uma medida interessante, que realmente regulariza e aumenta significativamente o quórum e presença em plenário. Continua em discussão? Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Apenas um esclarecimento do deputado Elton. O que altera o projeto de resolução número 8 é a partir do parágrafo 3º desse mesmo artigo 60 do nosso regimento interno. Na verdade, o que trata aqui é justamente sobre as justificativas de ausência, que no caso de motivo de doença, a apresentação de atestado médico, decorrência de viagem para acompanhar o governador, decorrência de audiência e evento com o ministro de Estado, apenas as justificativas de ausência, a partir do parágrafo 3º. Em nosso parecer favorável, peço acompanhamento, senhores deputados. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Praxic, pastor Edson Praxic, relata o item 17º da pauta, o projeto de lei 151, de autoria do deputado Evandro Júnior. Vossa Excelência, deputado, tem a palavra. Dispõe sobre a oferta de sobremesas dietéticas e light nos cardápios de restaurantes e estabelecimentos similares. De autoria do deputado Evandro Júnior, o presente projeto de lei encontra obstáculo frente à Constituição da República, vez que esbarra no princípio da livre iniciativa, o qual é considerado como fundamento da ordem econômica e atribui à iniciativa privada o papel primordial na produção ou circulação de bens ou serviços, constituindo a base sobre a qual se constrói a ordem econômica, cabendo ao Estado apenas uma função supletiva, vez que a Constituição da República determina
que a ele cabe apenas a exploração direta da atividade econômica quando necessária à segurança nacional relevante interesse econômico. Dessa forma, opina-se pela não aprovação do projeto de lei em virtude da sua inconstitucionalidade. É importante que se diga, senhor presidente, que foi comentado uma semelhança muito grande com uma proposta deste parlamentar no quesito a informação calórica dos cardápios. Então, eu esclareço que é uma diferença gritante entre os dois. A nossa proposição versa apenas sobre a disponibilidade da informação para o consumidor. E já a proposta do deputado Evandro está imputando o que vender, sobre o bem, efetivamente. Por isso, nosso parecer é contrário. As propostas são diferentes. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Alexandre Cury relata o item 18 da pauta, projeto de lei 108, de autoria da deputada Luciana Rafaim e do deputado Enio Verri. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 108/2013, autores deputados Enio Verri e Luciana Rafaim, cria o adesivo identificador de condutor habilitado provisoriamente. Nós opinamos pela não aprovação em virtude da sua inconstitucionalidade e ilegalidade. O projeto tem vício de origem, iniciativa privativa do governador, e o projeto não vem acompanhado de impacto financeiro. Senhor. Continua em discussão. Quero pedir vista, presidente. Concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter. Deputado Turini relata o item 19, projeto de lei 135, de autoria do deputado Francisco Bier. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto de lei, de autoria do deputado Francisco Bier, dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Educação para o Trânsito do Amanhã, no Estado. Como justificativa, o projeto busca intervir na realidade e a transformar, incluindo o trânsito como tema transversal às áreas curriculares, possibilitando, consequentemente, mudanças de atitudes que contribuirão para garantir a segurança das crianças nas vias públicas. Quando o parecer inicial, senhor presidente, chegou, eu até pedi para a assessoria para que a gente pudesse rediscutir, em função até da importância do tema. Tema importante, sabemos da violência urbana, da violência em vias públicas, principalmente em crianças, não só com mortes, mas com sequelas. Mas, realmente, a assessoria nos convenceu de que o projeto ele tem visto iniciativa, ele é inconstitucional, porque ele acaba trazendo atribuições tanto com a Secretaria de Segurança Pública como a Secretaria de Educação, e lamentamos, mas o parecer é contrário pela inconstitucionalidade. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. O deputado Ademar Taiano é o relator do item 20º, não se encontra presente. O item 21 da pauta, projeto de lei 99, autor o deputado Douglas Fabrício, com a palavra o deputado relator Wilson Quinteiro. Pois não, senhor presidente, senhores deputados, Você quer que eu faça? projeto número 99/2013, como dito deputado Douglas Fabrício, tem uma intenção muito interessante o projeto, que esse projeto de lei visa a reduzir a carga tributária do IPVA para condutores que não tenham incorrido em infração de trânsito no ano anterior ao referido imposto. Em que pese o reconhecimento meritório do nobre parlamentar em apresentar relevante preocupação em incentivar a educação de trânsito, de que sejam reduzidos alarmantes índices de acidentes e vítimas ao longo das estradas de rodagem do Paraná, lamentavelmente, trata-se de matéria de prerrogativa exclusiva do Executivo, por consequência, tem vício de iniciativa, então o parecer é contrário ao projeto.
Em discussão, em votação, os deputados que aprovam parecer do relator permaneçam como se encontram. Senhor presidente, gostaria de pedir preferência para o item 29. O item 29 é o projeto de lei 426, de autoria do deputado Pugliese, o relator, o deputado Turini. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto de autoria do deputado Pugliese, ele altera a redação do artigo 1º da Lei Complementar número 81, de 1998, inserindo o município de Arapongas entre os municípios que compõem a região metropolitana de Londrina. Nós sabemos, e quem conhece a região, sabe que Arapongas é um dos principais municípios que compõem a região metropolitana de Londrina, mas que ainda, por lei, não está inserido. Por divergências políticas do passado, que aqui não importa, acabou não entrando. E Arapongas hoje necessita, até porque vários estudos que estão ocorrendo, como é a questão do transporte coletivo integrado, a questão do projeto Arco Norte, a questão da tarifa, e uma coisa que eu nem sabia. O próprio diretor do hospital regional, lá de Arapongas, me disse o seguinte: na região metropolitana, ele que é um hospital regional, o hospital, esqueci o nome, João de Freitas, ele passa a ter uma melhoria na tabela do SUS, o que também é um benefício para a cidade e para a região. E o deputado aqui, Alexandre, está lembrando, então só tem benefício. E a região, ela se fortalece muito. Nós não estamos criando nenhuma região nova, nós estamos inserindo. O prefeito, tem uma manifestação do próprio prefeito de Arapongas pedindo que a gente pudesse aprovar isso com urgência, em função dos benefícios que poderia trazer, não só para a cidade, mas para a região. Então, como o projeto ele é legal, ele é constitucional, somos favoráveis à aprovação. Pedimos, então, que os deputados pudessem nos ajudar aí na aprovação do parecer. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Quinteiro. Apenas para ilustrar as considerações feitas pelo deputado Tercílio Turini, a questão do Instituto Região Metropolitana. A bem na verdade, no estado do Paraná, nós já temos constituído algumas regiões metropolitanas, mas, no entanto, nós não temos alcançado o grande objetivo do Instituto Jurídico Região Metropolitana. O senhor fez um foco na questão da saúde, que traz benefícios, mas nós podemos, dias atrás, nós falamos da questão da região metropolitana quanto à questão do transporte coletivo, e a questão habitacional. Municípios com menos de 50 mil habitantes podem ter casas de projetos do governo federal. Nós podemos ver também da questão do trabalho, questão da segurança pública. Então, nós temos que dar realmente a conotação da maior abrangência possível das regiões metropolitanas, alcançando o maior número de municípios possíveis. Isso não perde, por outro lado, a vocação natural de uma cidade polo, como também é Arapongas. É preciso destacar, porque ao ser incluída a região metropolitana de Londrina, não perde essa característica. Então, são só benefícios, ressaltando aí o bom parecer do deputado Turini e destacando a importância que nós possamos ampliar mais municípios e tratar melhor, do ponto de vista das regiões metropolitanas do estado do Paraná. Apenas para... É evidente que é desnecessário, mas eu faço questão de fazer um registro, Turini, que a proximidade de Arapongas com Londrina é tanta que a minha esposa ia tratar os dentes com o autor do projeto, o deputado Valdir Pugliese, quando menina. E ela morava em Arapongas. E ia tratar os dentes em Londrina com o deputado Valdir Pugliese. Ela não ficou banguela? Mas não está de dentadura ainda, né? Ela vai me pegar hoje em casa. Onde é que nós paramos? Hein?
23. Senhor presidente. 23. Tem que votar. Eu coloco em votação, claro. É que a brincadeira me levou a esquecer o voto. Encerrada a discussão, eu coloco em votação os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o brilhante e meritório parecer do deputado Turino. Nós vamos passar aos projetos de utilidade pública, com a palavra o deputado Fernando Escanavaca. Senhor presidente, projeto de lei 159/2013, autor deputado Nereu Moura, declara de utilidade pública a Federação Paranaense de Sinuca, com sede e fórum no município de Curitiba. O parecer é favorável na forma da emenda modificativa em anexo, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 163/2013, deputado Neyley Prevot, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rádio FM Aliança, com sede e fórum no município de Paranaguá. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 109/2013, autor deputado Dr. Batista, declara de utilidade pública o I7, Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede e fórum no município de Maringá. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 403/2012, autor deputado Hermas Júnior, declara de utilidade pública a Nova Citrus, Associação dos Fruticultores da região de Nova América da Colina, com sede e fórum no município de Nova América da Colina. Parecer favorável na forma de emenda substitutiva geral em anexo, senhor presidente. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 170/2013, autor deputado Ademar Traiano, declara de utilidade pública estadual a Federação Paranaense de Rugby. Deputado Pedro me auxiliando aqui no projeto de lei do deputado Traiano. Os deputados favorável, que aprovam, parecer com a emenda modificativa e anexo. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira. Levanta-se a sessão.